Miguel olhava pensativo para a tela. Seu restaurante estava aberto há apenas um mês e ele ainda não teve a chance de contratar um guarda em quem pudesse confiar com uma equipe de segurança. Claro que ele sabia muito bem que os funcionários às vezes tinham más intenções, alguns mais, outros menos. Com frequência essas pessoas cometiam furtos, as razões poderiam ser muito diferentes. Mas antes de começarmos, eu quero te pedir que se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você também aperte o sininho e selecione a opção todas para que você receba diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Então vamos começar. Com frequência essas pessoas cometiam furtos, as razões poderiam ser muito diferentes, mas ele não parecia disposto a permitir que seu restaurante fosse por água abaixo por causa dessas coisas. Para sua abertura, Miguel vinha levantando a quantia necessária de dinheiro há anos e agora, quando tudo parecia estar indo ainda melhor do que desejava, ele estava vendo como sua lavadora de pratos ia arrastando uma bolsa enorme em direção à saída, mas não fazia mais de 3 dias desde que ele instalou as câmeras, então estava roubando dele por um mês inteiro. Ele se levantou decidido. Qualquer roubo deve ser descoberto e se nada mais foi cometido, ele pensou, é claro que parecia muito estranho. Ela era uma garota muito jovem e ela não parecia ser capaz de fazer uma coisa dessas. Mas, aparentemente, aprendeu a esconder sua verdadeira imagem. O restaurante ia fechar em meia hora. A lavadora de pratos e a recepcionista eram sempre as últimas a sair do local. Miguel calculou que chegaria a tempo. Queria pegar o ladrão em flagrante. E não precisava ser difícil, pois ele morava a apenas 3 quarteirões de seu restaurante. De carro, demorou cerca de 5 minutos, ele se aproximou do local, apagou as luzes e esperou. Estava supondo que a maldita lavadora de pratos deveria aparecer a qualquer minuto. Mônica ajustou cuidadosamente seu chapéu de chefe e murmurou. Pronto por hoje. Nós já terminamos. Você se comportou muito bem hoje, pequena. Espere um pouco mais, agora sua mãe vai andar um pouco mais e já vai te tirar daqui. Mônica verificou novamente todos os furos feitos na bolsa, não estavam cobertos, Adelina estava tranquila, meia hora antes Mônica a alimentou para que a bebê adormecesse profundamente. Ela sabia perfeitamente que o que estava fazendo não era nada certo. E se alguém descobrisse, então tiraria sua filha sem mais delongas. Bem, por acaso lhe restava outra opção? Logo depois que a menina nasceu, Mônica perdeu completamente o leite. E o leite em pó era tão caro que a licença maternidade só deu para 2 semanas e isso sem falar de fraldas e contas de serviços públicos. Por muito tempo Mônica ficou sem saber o que fazer. Foi então que soube da abertura de um novo restaurante e da contratação de funcionários. Quando ela foi para a entrevista, ainda não tinha ideia de como iria cumprir suas responsabilidades. A única coisa que estava claro para ela era que precisava de um emprego, mas sua vizinha avisou que ela não poderia ficar com Adelina mais de 2 vezes por semana e que só faria isso em troca da Mônica ir até a casa dela limpar. Quando a Mônica viu o lugar onde ia trabalhar e percebeu que no início iam contratar apenas uma lavadora de pratos, na cabeça dela um plano nasceu. Foi tão surreal e tão perigoso que Mônica ficou muito confusa, mas então ela tentou fazer acontecer. Adelina tinha apenas um mês de idade quando sua mãe a levou para o trabalho pela primeira vez. A bebê era tão calma que ficava quieta ou dormia no quarto dos fundos onde os pratos eram guardados. Havia muito espaço lá e também luz suficiente. A própria Mônica cuidou de manter a limpeza. Mônica ficou órfã quando criança. Ela morava com a avó. Sua avó tinha um caráter bastante romântico e coisas como tarefas domésticas não a preocupavam muito. Desde os 10 anos, a própria Mônica tinha que cuidar de tudo o que tinha a ver com a casa. Aquele menino que se chamava Andrés a conquistou imediatamente. Não só ela se apaixonou, mas ela ficou louca por ele. Sua avó tinha deixado este mundo há 1 ano e a jovem não demorou a oferecer a Andrés para morar com ela. Parecia bom para ele. Embora assim que soube que Mônica estava grávida, partiu sem avisar para onde estava indo, levando os objetos de valor que estavam no apartamento. Mônica não foi denunciá-lo. Sentiu tanta vergonha que quase não saía na rua. No final, conseguiu superá-lo e tudo poderia estar de volta. Se não fossem aquelas pessoas que um dia ligaram para a casa dela, queriam que ela vendesse para eles. Ela não estava disposta a vender nada. E então eles disseram que ela poderia ser atropelada por um carro, por acidente, claro. E então seu bebê ficaria órfão. Naquele mesmo dia, Mônica perdeu completamente o leite e então ela percebeu que estava começando a ter problemas reais. O trabalho foi sua salvação. Ela era paga semanalmente, não precisava mais se preocupar com comida e o dinheiro dava para tudo. Mônica tentou não pensar no que aconteceria quando Adelina tivesse 3 ou 4 meses. Ela era forte, era inteligente, poderia sair dessa, embora ultimamente duvidasse muito que fosse tão forte e inteligente. Mônica largou a bolsa com cuidado, fechou a porta, virou-se e se deu de cara a cara com o dono do restaurante. Mostre-me o que você carrega nesta bolsa. Com roubos deste tamanho nenhum restaurante conseguiria sobreviver.
Mônica se colocou na frente da bolsa para evitar que se aproximasse dele. Eu nunca roubei nada. Você não tem vergonha? Eu tenho que ter vergonha? Eu, e não você, ele riu. Então ele ficou sério. Mostre-me o que tem na sua bolsa ou chamarei a polícia. Mônica suspirou. Ela não teve outra escolha senão abrir a bolsa em que, ademais, Adelina começou a se mover. Ela se sentou, abriu a bolsa e Miguel engasgou. Uma criança? De onde saiu? Ou é sua? O que está acontecendo? Você o leva para trabalhar com você aqui? Enquanto falava, Mônica pegou Adelina no braço. Eu estou demitida. Espere, o que você está dizendo de repente? Deixe-me levá-la. Mora longe? Não, eu moro aqui na esquina. Bem, então eu vou com você. Miguel compreendia perfeitamente que se Mônica trouxesse um bebê tão pequeno com ela para o trabalho, não o estava fazendo por capricho. Ele próprio teve uma infância muito difícil com seus pais alcoólatras. Se não tivesse sido tirado deles, quem sabe? Talvez agora ele fosse como eles. Chegaram ao prédio, mas Miguel nem pensou em se despedir. Ele subiu as escadas com Mônica em seu apartamento e quando a jovem lhe deu um olhar mais do que significativo, ele disse, eu adoraria uma xícara de chá. Mônica deu de ombros, um chá não era nada. E, além disso, ela não ousaria negar. E sim, não, isso não. Ele não ia deixá-la trabalhar com a bebê de qualquer maneira. Ela rapidamente trocou a Adelina e a deitou. Depois foi na cozinha onde Miguel já preparava o chá. Ela olhou para ele animadamente. Tomei a liberdade de ser o proprietário. Mônica sentou-se e percebeu como estava exausta. Não era exaustão física, mas sim mental. Isso manifestou a atenção que experimentou. Ela se perguntou se todos iriam notar o que tinha acontecido. Seria demitida ou não? E ela mesma não sabia como, mas de repente explodiu em lágrimas. Ai meu Deus, o que vou fazer agora? Miguel se sentou em frente a ela e lhe entregou sua caneca. Bem, agora me diga. O que? Olhou para ele com surpresa. Bem, tudo desde o início, onde você nasceu, onde estudou e todo o resto. Mônica começou a falar, ela estava contando tudo para ele só parando para tomar seu chá. Enquanto falava, percebeu como era infeliz. Nada estava indo como a maioria das pessoas, mas por quê? Para essa pergunta, não tinha resposta. Enquanto continuava com seu monólogo, Miguel não olhou para ela. Ele também queria chorar. Era porque ele mesmo vivia sabendo como a vida podia ser injusta, ele percebeu isso muito cedo. Faremos o seguinte, você fica em casa por alguns dias, vou chamar alguém para substituí-la, enquanto nós pensamos em alguma solução. Não vou te deixar sozinho em uma situação dessas, pois como lavadora de pratos, não tem quem te ganhe. Bom, vou embora. Boa noite, ele se levantou e foi embora. Mônica nem teve tempo de agradecer. Ficou sentada por mais alguns minutos e depois foi fechar a porta. No corredor sobre uma mesinha, havia várias contas grandes. Mônica encostou-se na parede e começou a chorar novamente. No dia seguinte teve que adiar uma dessas contas, embora não quisesse, mas Adelina estava com febre. O médico que chamou, prescreveu medicamentos e vitaminas. A jovem mãe não teve escolha a não ser ir rapidamente à farmácia, aproveitando o tempo em que Adelina dormia. Felizmente havia uma farmácia ao lado. Mônica tinha acabado de fechar a porta ao entrar em seu apartamento. Quando a campainha tocou, o coração da garota começou a bater como um louco. Achou que era Miguel. Ela se olhou rapidamente no espelho e abriu a porta. Por mais que tentasse fechá-la novamente, a perna de um jovem que sorriu descaradamente para ela impediu. Bom dia, querida mãe, solteira. Vamos ver por que você trata seus convidados tão mal. A empurrou para o lado e entrou no apartamento. Junto a ele, havia outro homem e também uma garota. Se sentaram muito confortavelmente na sala como se fossem donos da casa. E a garota começou a colocar alguns papéis sobre a mesa. Bem, você já pensou sobre isso? Já pensei, fora daqui. Se não, vou chamar a polícia. Ligue para se quiser e veja o que acontece. Apenas tenha em mente que, se você colocar a polícia nisso, é como assinar sua própria sentença. Pense em sua filha, pelo menos. Mônica ficou tão indignada que ficou sem fôlego. Quem são vocês? O que querem? Não vou vender meu apartamento por nada no mundo. Você irá fazer isto. Só que a cada dia que você recusa o negócio, seu apartamento fica mais barato para você. Ou seja, quanto mais cedo você aceitar, mais dinheiro você receberá. O jovem mencionou a quantia e Mônica riu apesar de estar com muito medo. Você diz isso como uma piada. É isso que vale o banheiro desta casa. O homem sorriu.
Em alguns dias você vai concordar com isso, mas você terá uma ainda menos, claro. Vão embora, eu não vou vender nada. O homem deu alguns passos em direção a ela. Mônica se encolheu, mas de repente, o jovem deu um salto estranho e caiu com força no chão. Atrás dele estava Miguel. Voltaram-se para os que estavam sentados à mesa. Este apartamento não está à venda. Ponto final. Eu tenho que explicar para alguém mais? Os intrusos desapareceram em questão de segundos e Miguel virou-se para Mônica. Por que você não me contou sobre essas pessoas? Eu não sabia que eles viriam novamente. Mônica parecia muito assustada. O coração do homem se encolheu. Ela era tão frágil, tão vulnerável. Vá se preparando. Para onde eu tenho que ir? Você irá para minha casa. De qualquer maneira mal fico lá e você estará lá em segurança. Quem sabe do que mais esses canalhas são capazes? Mônica obedeceu e foi ajeitar as coisas. Cerca de 30 minutos depois já estava no apartamento de Miguel. Adelina olhou para o enorme apartamento com admiração. Que lindo apartamento você tem, Mônica disse agora. Agora sim, mas devias ter visto quando comprei. Era tudo parede e o resto estava quebrado ou mutilado. A propósito, este quarto será seu. Ele abriu a porta e Mônica notou um roupão de banho e os chinelos do homem. Mas este quarto é seu, não? Mas é grande e quente. Então você fica aqui e eu vou para aquele outro quarto. Sinta-se em casa e eu tenho que sair agora para cuidar de alguns negócios, mas voltarei em breve. Miguel saiu sem dizer para onde ia. Mônica guardou suas coisas e depois foi para a cozinha beber um copo d'água. Havia um monte de copos sujos na pia. Parecia que a única coisa que Miguel fazia em casa era tomar café. Mônica lavou os pratos e olhou na geladeira. Uma hora depois algumas almôndegas já estavam fervendo. As batatas estavam cozinhando em uma panela, enquanto Mônica preparava uma salada e sorria para Adelina, que estava deitada no sofá da cozinha apoiada em travesseiros. A porta abriu de repente. Miguel suando entrou na cozinha, sentiu o cheiro da comida. Que bom! Eu venho com uma tremenda fome, mas deixamos para depois. Vamos, rápido, me siga. Mônica pegou Adelina nos braços e foi atrás dele. No corredor, havia um berço e carrinho novos e dentro do berço havia algumas bolsas, aparentemente contendo roupas. Mas ei, não precisava se preocupar. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Não sei quando posso devolver. Miguel sorriu. Vocês, mulheres, vocês são seres muito estranhos. Eu pedi que você me devolvesse? Depois do jantar, Mônica e Miguel começaram a arrumar os móveis do apartamento. Miguel não parava de brincar e Mônica ria. Até Adelina estava deitada na cama grande, parecia estar tentando murmurar algo em sua própria língua. Mônica não dormiu a noite toda. Miguel também não. De repente, percebeu que nunca havia se sentido tão bem, não estava sozinho em sua casa. Miguel levantou-se e pensou que depois de um tempo, Mônica queria voltar para seu apartamento. Ela era assim, não queria tomar posse do que não lhe pertencia. E ele sabia perfeitamente que não queria que ela fosse embora. Pela manhã, durante o café da manhã, Miguel disse a ela, bem, temos que nos casar. A faca caiu das mãos de Mônica e ricocheteou no chão. Como? Eu digo que temos que nos casar. Adelina precisa de um pai e você precisa de alguém para protegê-la. Mônica olhou para ele com um olhar incrédulo. Eu nunca pensei que era assim que os casamentos eram propostos. Miguel largou o garfo e olhou para ela. E o que mais poderia dizer a ela? Que tinha se apaixonado perdidamente por uma mulher que era mãe de uma filha e que lavava pratos em seu restaurante. Enfim, ele tentou encontrar algumas palavras adequadas, mas de repente Mônica se inclinou sobre a mesa e o beijou. Miguel sentiu como se estivesse com cãibra. Ele afastou, pegou o telefone que estava sobre a mesa e discou um número. Podem gerenciar hoje sem mim, eu tenho uma reunião importante, então não estarei disponível hoje. A propósito, encontre uma nova lavadora de pratos. Mônica não vai mais trabalhar.